tivemos, como eu expliquei ao senhor, percorremos essas diretrizes, trabalhando com muita calma, com muita tranquilidade, cada capítulo, capítulo por capítulo. E hoje, com muita alegria, a gente está trazendo o senhor aqui como coordenador arquidiocesano de catequese, com essa caminhada e essa sua experiência, com a sua formação de catequese em Roma. É o nosso representante aqui arquidiocesano, para que a gente faça uma conclusão dessas diretrizes. E o grupo é um grupo muito interativo, né? O grupo interage bem, para que a gente tenha clarear um pouco, né? A mente, as ideias dos catequistas, partilhando experiências, para essa visão, como o senhor falou, não pós-pandemia, mas pós-isolamento social, vamos dizer assim. Exato, ficaria melhor essa expressão. Então, essa é a nossa expectativa nesses encontros das terças-feiras. A gente tem trabalhado, tem conversado, passou aqui primeiro o Padre Carlos falando e nos orientando a parte psicológica, como estão os catequistas, né? E depois o Padre Rodrigo fez o primeiro capítulo, o Padre Marcos, aqui da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, fez o segundo capítulo, o Diácono Paulo Gomes o terceiro capítulo, e por último o Padre Valmir Galdino fez o quarto capítulo, apresentando esse quarto capítulo. E hoje seria essa conclusão. E naquela apresentação da CNBB tem mais ou menos uns 3 slides, mas que faz um resumo muito bom, né, das diretrizes. E depois a gente abrir aqui para um debatezinho, né, colhendo ideias, vendo qual é a visão do clero com relação à catequese para esse período. Enfim, é isso. E como a Karina ainda não voltou, não sei se ela está com alguma dificuldade, mas eu gostaria que o senhor iniciasse, né, com uma oração inicial, para que a gente possa começar esse grande momento, né? Já estamos praticamente com 33 pessoas presentes. Ok. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós, para crescermos como igreja, como catequistas, para a nossa missão, a destra e a vintra, dentro da igreja e fora da igreja. Começarei esse momento, antes de entrar, abordar a conclusão das diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, com um texto de São Paulo aos Coríntios, leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 6 a 10, de 16 a 18. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 6 a 10, de 16 a 18. Vou ler aqui para todos. Irmãos, com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória, na face de Cristo. Ora, trazemos um tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre, levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem interior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea
acarreta para nós uma glória eterna incomensurável. É isso que acontece, porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Palavra do Senhor, Graças graças a a Deus. Deus. Por que eu peguei esse texto? Porque fala justamente de um período difícil de tribulação, de angústia. Pegando uma introdução aqui, estamos num período que dentro da igreja, muitas pessoas falam de uma igreja dividida, mas a igreja não está dividida. Existem pontos de vista diferentes que estão sempre em tensões e é necessário sempre a capacidade nossa de dialogar. Temos um contexto de perseguição, não aqui direta entre nós, mas em diversas partes do mundo indireta, e isso vai influenciando na nossa vida. Não podemos negar que as circunstâncias externas de uma Santa Sofia que se torna mesquita, várias igrejas que são queimadas na Europa, França particularmente, se isso, e no Peru, no Chile, isso não influencia também a nós e tensões que acontecem na nossa igreja no Brasil. Não tão visível, não tão aberto, mas de forma indireta. Mas seja também a questão da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, estamos aqui como que aprendizes nesta escola de formação, ou nesse processo de educação. Ser catequista nesse contexto e para esse nosso tempo é um desafio para todos nós. Dentro disso, o que São Paulo nos motiva? A cada vez mais percebermos na crise a nossa capacidade de criar oportunidades para evangelizar, a partir de orientações gerais, como diz o próprio documento, diretrizes gerais. Nós não encontraremos no documento pormenores, e até porque ele foi feito não para pormenores. Os pormenores das diretrizes, nós, catequistas, é que faremos de acordo com a nossa realidade, seja urbana, seja de campo, rural, cada realidade, seja de classe média alta, baixa, ou de uma classe média realmente de extrema pobreza, como podemos sermos criativos e continuarmos realizando, nessa perspectiva catequética, a evangelização e a catequese. Diretrizes gerais, vou entrar aqui já um pouco na conclusão e retomando rapidamente as diretrizes. Nós sabemos que, enquanto diretrizes gerais apresentam um pano de fundo, como que os elementos, eu diria, a faca e o queijo, para, a partir dos elementos básicos, fazermos um prato para alimentar o povo, para alimentarmos a catequese. E apresente desse ano 2019 até 2023. Então, o que podemos fazer para que a evangelização e a catequese, eu digo evangelização e catequese, porque uma está entrelaçada na outra. Para fazermos a catequese, devemos sempre trabalhar o querigma. E a catequese, ela é sempre o quê? Querigmática. Falar de Jesus de uma forma apaixonante, empolgante, que aquelas pessoas que nos escutam, elas queiram cada vez mais conhecer Jesus. E querendo conhecer Jesus, entra o aprofundamento da pessoa de Jesus e do que significa ser um discípulo, uma discípula de Jesus. E quem é discípulo ou discípula de Jesus? É somente escutar, ou quem faz a opção por Jesus tem que também assumir uma missão. Tanto que a diretriz é inspirada no documento que é próprio aqui no contexto latino-americano, documento de Aparecida. O pano de fundo vamos encontrar a expressão indireta e diretamente, discípulos missionários. Primeiro,
como discípulos de Cristo. Escutar Cristo para sermos seus missionários. E quando falamos de discípulos, devemos lembrar que o discípulo não é maior do que o mestre. O discípulo que atinge a maturidade chegará ao patamar do mestre. Mas quando uma pessoa tenta ser mais do que Cristo, ela pode entrar no fanatismo religioso. Ela pode chegar no radicalismo em vez de uma opção radical por Jesus, da radicalidade do Evangelho. Radicalismo é uma coisa, radicalidade do Evangelho é outra. Jesus nos chama a radicalidade na opção por ele, imitando os seus passos, imitando suas virtudes, conformando a nossa vontade à vontade do Senhor, à vontade de Cristo. Então, para a nossa realidade, é necessário, primeiro, escutarmos Cristo e olharmos para a nossa realidade. Olharmos para a nossa realidade. E, a partir de um olhar da nossa realidade, escutarmos Cristo e, dialogando realidade e a palavra de Deus, pensarmos em propostas. Estas propostas de evangelização, de catequese, elas não estão prontas. É muito comum entre nós catequistas e a maioria dos catequistas nas paróquias perguntarem: você já tem as orientações prontas? Ora, gente, Deus nos chamou e nos deu inteligência para criarmos a catequese de acordo com a nossa realidade. Existe um percurso comum e, para isso, um itinerário para a iniciação à vida cristã e para a iniciação à vida cristã do discipulado missionário, já tem tudo. Agora, nós temos que motivar cada vez mais que entre os catequistas surja a estima, a boa vontade de ler, aprofundar e criar. Não ficar na crise, mas na criatividade para vermos, pensarmos soluções para a nossa realidade particular. Porque muitas vezes uma proposta para a cidade não vai se encaixar numa realidade interior. Uma paróquia que está à beira da praia é diferente de uma paróquia que está na parte alta, pegando a nossa realidade aqui de Maceió. Tão próxima uma da outra, mas que exige um discernimento de como agir, e sem falar os instrumentos que as pessoas têm em mãos. Então, uma primeira palavra-chave que quando pegamos, recordamos as diretrizes, é o anúncio direto do Evangelho de Jesus. O que é o querigma? É falarmos de Jesus de forma empolgante, apaixonada. E vem a pergunta: será que na nossa catequese, que é aprofundamento, nós conseguimos sempre falar de Jesus de uma forma querigmática, que seja aqui crianças, adolescentes, jovens ou adultos, cada vez mais eles têm uma curiosidade, eu vou dizer, a curiosidade de compreender, querer entender mais esse Jesus? E será que nós desenvolvemos também dentro da nossa realidade, e a diretriz, ela, de certa forma, ela quer nos motivar a pararmos para pensarmos isso? Será que as pessoas que estão engajadas em grupos, movimentos e pastorais, elas têm amor, elas conhecem Jesus? Ou se conformam em viver a realidade do seu movimento como que já sabemos tudo e não precisamos de mais nada? Seguir a Cristo, nós estamos sempre aprendendo algo. Até um texto bíblico, quando pegamos, precisamos ler, reler, triler, e todas as vezes que lemos, relemos, trilemos um texto dentro de um novo contexto que vivemos no hoje, surgem novas iluminações dentro da palavra, que tem o sentido próprio, mas o sentido novo que é atualizado
na situação que nós estamos vivendo hoje. Então, esse anunciar Cristo não pode ser renunciado de forma alguma. Um anúncio direto de Jesus, da sua boa nova e da esperança que ele traz para toda a pessoa. Dentro desse sentido, ainda estou aqui só retomando, para depois criar as provocações. Aí o documento fala das duas realidades fundamentais: comunidade e missão. O que indica a minha relação em casa e a minha relação fora de casa. Qual é a minha missão em casa? Qual é a minha missão fora de casa? Em síntese, para quem já leu Evangelho Nunciandi, de Paulo VI, fala diretamente da missão adintra e adestra. A igreja, na sua realidade, eu vou colocar aqui dentro da realidade mais básica, a paróquia, ela cada vez mais se aprofunda na sua missão adintra, interna, se ela está cumprindo o seu papel, se ela está anunciando Jesus Cristo, mais do que anunciar Jesus Cristo, se ela está testemunhando Jesus Cristo. Porque eu sempre digo, não adianta pensarmos em fazer uma missão adestra, vamos evangelizar fora, se a nossa comunidade interna, se a nossa experiência de igreja, como grupo, movimento pastoral, como catequistas, nós ainda não vivemos o Santo Evangelho. Quando eu digo vivendo, ou buscando viver, é no sentido de esforçarmos. Porque algumas pessoas parecem que estão já convertidas. Estamos, mas não totalmente. Então, qual a nossa missão adintra? O que precisamos trabalhar dentro da igreja? Qual a nossa missão adestra? Adestra, falamos muito de diálogo interreligioso, diálogo ecumênico, muito bonito isso, e vai ser o tema da campanha da fraternidade do próximo ano. Mas uma pergunta aqui, dentro dessas orientações ou provocações das diretrizes gerais. Nós sabemos dialogar com os grupos, movimentos e pastorais dentro da igreja? Vou ser mais direto aqui. Será que pessoas da renovação conseguem dialogar com pessoas das comunidades de base, das sedes? Ou será que esses grupos ficam como que um lutando contra o outro, criticando o outro, sem ver a beleza um do outro? Será que nós conseguimos perceber o carisma, o dom de cada grupo, movimento e pastoral para a edificação de toda a igreja? Ou fica somente as críticas? Porque se nós não sabemos dialogar internamente com grupos, movimentos e pastorais, como pensamos em dialogar com nossos irmãos protestantes, chamados evangélicos, das diversas comunidades eclesiais de base pentecostais? Devemos, mas para trabalharmos o adestra, devemos saber trabalhar internamente. Na perspectiva catequética, será que todos os grupos, movimentos e pastorais, quando vão acolhendo pessoas novas nos seus grupos, movimentos e pastorais, eles conseguem encaminhar essas pessoas para fazerem uma catequese, uma preparação intensa? Ou, nas nossas realidades, eles buscam dizer, olha, essa pessoa já faz parte desse grupo, desse movimento, poderia encaixá-lo no momento da crisma? É muito comum algumas pessoas falarem, a pessoa já está há 1 ano no movimento, num grupo, então, coloca o nome dele para receber a crisma? Mas será que essa preparação intensa, de forma mais, enfim, didática, não é importante? Será que nós, catequistas, conseguimos sensibilizar as pessoas que estão já engajadas na igreja a terem uma formação mais precisa, seja para a recepção de um sacramento, eu estou logo aqui entrando em provocações, seja numa catequese permanente?
Daí, as pessoas que receberam na primeira comunhão uma crisma, elas se identificam com a comunidade, elas se sentem comunidade, elas se sentem igreja. Nós percebemos que parece ainda que as pessoas olham os sacramentos como uma graça que recebe uma premiação. Então, muitas vezes, na nossa catequese, preparamos as pessoas para a recepção dos sacramentos. E isso faz parte da catequese. Mas não é somente isso. Devemos preparar as pessoas para receber um sacramento ou os sacramentos e viver uma vida sacramental. É diferente. Porque algumas pessoas fazem a primeira comunhão e depois tchau, tchau. Fazem crisma e depois tchau, tchau. Quem se casa, faz todo aquele evento bonito, mas querendo fazer um momento mágico em vez de um momento místico, e depois, muitas vezes, esses casais recém-casados nem vão mais à igreja. A catequese para a recepção do sacramento da unção dos enfermos, quando se fala da unção dos enfermos, algumas pessoas chegam até a fazer o sinal da cruz e dizer, Deus me livre, eu não estou morrendo, não. E aí vem, para mim, é algo que tem que ser trabalhado muito, quando eu falo preparação para uma vida sacramental. E a confissão, que em vez de ser de a pessoa se esforçar para viver uma vida em Cristo, a confissão muitas vezes é visto como um bilhete para eu poder comungar. Porque tem pessoa que sábado confessa, aí comunga domingo, de segunda a quinta-feira peca. Aí vem no sábado, confessa para poder comungar. Para, eu quero comungar, quero me confessar. Mas a confissão é somente para poder comungar ou para ter uma vida em Cristo? Que ideia as pessoas têm do sacramento da confissão? Outro sacramento aqui que a gente vê que as pessoas têm muita dúvida, com relação ao sacramento da ordem, a nossa relação com o sacerdote. Porque, indo ou não com a cara o que ele é, o respeito que devo ter, muitas vezes não é colocar o sacerdote como Deus, friso bem, mas saber o papel dele enquanto um sacramento ambulante e visível, que nas funções litúrgicas age em persona Cristo, e com batina, sem batina, com clésima, sem clésima, sacerdote, devemos ter um respeito. E se o sacerdote está falhando, devemos rezar por ele, mas não perder a razão e o sentido do sacramento na pessoa humana marcada pela fragilidade. A nossa missão, então, quando destaca comunidade e missão, é logo no início, vocês viram isso. Qual a nossa missão de catequista dentro da nossa realidade de catequese? A formação dos catequistas, elas acontecem em todas as comunidades? Ou vão levando na barriga? Será que alguns catequistas têm consciência que a missão do próprio catequista é preparar o próprio encontro de catequese? Encontro, não aula. Porque até hoje, pelo menos na minha pouca experiência, eu escuto tantos catequistas dizendo, eu estou preparando a aula de catequese. A aula. Onde está a preparação do encontro de catequese? Que é o encontro com Cristo. E um encontro que marque. E este encontro ele não pode ser improvisado, ele tem que ser pensado, ele tem que ser mastigado pela equipe de catequistas, até para preparar um ambiente da realização da catequese. Dentro disso, o documento também falou, e tem uma palavra assim chave, que é a palavra casa. Casa que remete local do nosso repouso, lugar de sossego, lá. Quem é que não deseja a casa própria? Todo mundo deseja ter a sua casa própria.
Quando a pessoa não tem a casa própria e paga o aluguel, a pessoa coça a cabeça quando chega o final do mês, e se não pagar, a pessoa pode chegar a mandar a pessoa sair da casa e vai ter que procurar outra casa. Todo mundo luta para ter a sua casa própria. O texto vai colocar que devemos criar um ambiente na igreja, na comunidade eclesial, na paróquia, uma ideia de igreja lá, como extensão do meu lar. É casa de Deus, casa de oração, é também minha casa. É a igreja, a paróquia, a realidade, o complexo paroquial, é casa de Deus, é local de encontro com Deus, mas é também um local de encontro com meus irmãos e irmãs. Então, vem essa ideia de casa. E enquanto uma casa, ela tem a parte, aí nesse sentido de construção, eu entendo um pouco, toda casa ela tem a sua dimensão, a sua estrutura, a parte realmente estrutural, intocável, inegociável, que se mexer naquela parte estrutural, poderá colocar em risco toda a casa, ela pode vir a cair. Então, a igreja ela tem a sua dimensão, as suas realidades intocáveis, tem os seus dogmas. Quando se fala de uma nova evangelização, com novas expressões, novos métodos, não é cairmos na banalização de uma criatividade infrutífera, uma criatividade sem razão, sem juízo, e muitas vezes sem nada a ver com a nossa fé, de tentar pegar algo de outra religião, Ctrl+C, e depois colocar na nossa Ctrl+V, sem analisar as consequências disso. Existe uma parte estrutural da igreja que ela é intocável. Nós atualizamos as expressões que venham a atingir as pessoas para o nosso tempo. Nós colocamos expressões que venham ajudar as pessoas a compreender essa doutrina cristã católica, com novas expressões, uma linguagem que atinja eficazmente as pessoas próximas de nós. Não mudar aquilo que é imutável. Ao mesmo tempo, nós sabemos que toda casa, ela precisa sempre de manutenção. Qual é a casa que permanece na mesma cor do começo ao fim? Tem alguns pontos da casa que a pessoa vai mudar. Por que muda? Que com o passar do tempo, vou criar aqui um exemplo, uma casa que foi pintada, uma cor que a pessoa gostou, mas com o passar do tempo a pessoa começa a ver que a parede está mofando. E por que a parede está mofando? Porque aquela tinta que foi colocada, ela não é antimofo. Mas era a cor da época. É uma cor bonita, mas ela está sempre ficando a parede mofada. Está prejudicando a saúde de quem está dentro de casa. Aí, nesse sentido, atualmente temos uma tinta antimofo. E essa tinta antimofo, sendo colocada na casa, na parede que já existe, vai modificar, de certa forma, um pouco a cor, mas não a essência da parede. Assim, é a nova linguagem, a nova expressão que devemos desenvolver. Essas expressões, esses métodos, temos alguns já prontos, mas precisamos ver se esses que já existem, eles estão sendo eficazes na nossa realidade de diocese, de paróquia. Porque muitas vezes é lindo, mas para o sul, para o sudeste, para o nordeste, está sendo bom, está produzindo os frutos esperados por Deus, mas como a realidade nos desafia, devemos sair para olhar essa realidade e, a partir desse olhar da realidade, começarmos a criar essa catequese eficiente e eficaz nesta casa
comum, que é a igreja, que é casa de acolhida, que é casa de oração, que é casa de missão. Sempre, quando eu digo sempre construção, porque por mais que venhamos construir algo, novos desafios surgem. E isso é bom, porque nos força a usarmos a cabeça para o hoje da história. Aprendendo com os antigos e dando a resposta para o presente, visando o nosso futuro. Se nós não aprofundamos, não levamos as pessoas a terem uma verdadeira experiência com Jesus, uma experiência mística, então teremos muitas pessoas que vão dizer: eu admiro Jesus, mas que não vão viver Jesus, como tem muitas pessoas que dizem bem assim: eu quero ir para a igreja, mas quando está a igreja aberta, as pessoas não vão à igreja, continua ausente, apesar de admirar. Aí só vão nas festas de padroeiro. Comunidade eclesial missionária. Missão ad intra, missão ad extra, nossa missão em casa, nossa missão fora de casa. Dentro desse sentido, vem sempre a motivação, a opção preferencial pelos pobres. É importante recordar que os pobres de Javé, nauins ou nauvins, de acordo com queira pronunciar, são aquelas pessoas humildes que reconhecem a necessidade de Deus. Podemos encontrar uma pessoa que mora numa cobertura, uma pessoa que mora numa mansão, mas ela crê tanto em Deus que ela usa os seus bens para promover dignidade, para promover trabalho. Elas buscam pagar as pessoas de forma honesta, elas buscam também fazer caridade. Elas estão engajadas na igreja, dentro das suas possibilidades. Então, viver essa pobreza evangélica, a opção preferencial pelos pobres, ela só tem sentido se antes fizermos uma opção preferencial por Jesus. A nossa opção preferencial por Jesus nos leva a cuidarmos de todas as pessoas nas suas necessidades. E é muito importante aqui esclarecer: pobres são os humildes. Não aqui pobreza somente de classe, ricos e pobres. Porque quem faz a opção pelos pobres vai fazer por aqueles pobres de bens materiais e aqueles também pobres espiritualmente. Toda a pessoa humana precisa ser evangelizada. Não pode existir entre nós a luta de classe, como que nós fazemos a opção pelos pobres de bens materiais e dizemos que os ricos não prestam, são pessoas somente capitalistas. Atenção, eu conheço muitas pessoas que têm e fazem muito bem as pessoas que não têm. Porque apesar de terem condições, são humildes de Javé, são os pobres de Javé, e vivem justamente essa pobreza evangélica. E devemos trabalhar para a opção preferencial pelos pobres que destaca no documento, seja não somente verbal, porque tem muita gente dizendo opção preferencial pelos pobres, verbalmente. Na prática, eu não vejo visitando os pobres. Não vejo vivendo uma condição simples, muitas vezes vivem em condomínios de luxo, vive de uma forma muito contraditória com a expressão verbal, opção preferencial pelos pobres. Porque a opção preferencial pelos pobres é também de escutar os pobres, de ir ao encontro dos pobres, e não só falar de pobres sem dar oportunidade de escutar os pobres e estar no meio deles, e ir ao encontro deles. Depois, o cuidado da casa comum, inspirado na Laudato Si, que vem a teologia ecológica, porque todos nós somos corresponsáveis pela natureza, pelo bem comum. Então, na catequese, nós já educamos para isso. A realidade que vivemos, pegando aqui um pouco já a pandemia,
ela realçou o tema saneamento urbano. E aqui, mais do que buscar um culpado, muitas vezes há vários culpados. Nossas comunidades, nossos bairros, nossas cidades, ela tem esse saneamento básico que dá uma qualidade sadia de vida para todo mundo. Ou falta aquele saneamento básico para as pessoas terem água potável, para as pessoas terem uma qualidade de vida. E educamos as pessoas para serem corresponsáveis pelo meio ambiente. Quando acompanhamos aqui as políticas públicas ambientais, que muitas vezes uma pessoa vai, por exemplo, aqui, vai tirar a árvore da sua casa. O IBAMA cai em cima. É tanta exigência para tirar uma árvore que está incomodando ou que está arriscando cair no teto da casa. Aí chega uma empresa de fora, tira mangue, com a realidade aqui de Alagoas, um condomínio aí que tirou mais de 50 mil metros de mangue. E saiu assim na placa que iria reimplantá-lo em outra parte. Até hoje, eu estou esperando. Coqueirais que são tirados. Pessoas pagam e está tudo resolvido. Essa casa comum. E o principal é o testemunho de vida do reino. A promoção da dignidade, o cuidado da vida desde a concepção, a vida do adolescente, a vida dos nossos jovens, o cuidado contra os riscos da juventude, drogas e prostituição e outras coisas mais que sabemos, a violência, o cuidado da pessoa idosa. 4 pilares nós vimos, eu estou retomando aqui, 4 pilares nós vimos. Palavra, pão, caridade, ação missionária. Onde está a palavra de Deus na nossa catequese? Nós motivamos o uso da palavra. E nesta pandemia, a palavra de Deus está sendo lida, partilhada nas casas. Nesse período de isolamento, era uma ocasião fortíssima para motivarmos os pais a fazerem com os seus filhos aquilo que era a primeira missão dos pais. Eles são os primeiros catequistas. E os pais lerem, evidente, os que podem, lerem com os filhos a palavra de Deus, partilhar a palavra. E da nossa parte, interagir com as crianças, os adolescentes, os jovens, como está sendo nesse período pós-isolamento, ou de isolamento ainda, porque a situação está um pouquinho delicada, o uso da palavra em casa, a partilha da palavra, a vivência da palavra. Palavra de Deus, palavra encarnada, a Eucaristia. Porque a Eucaristia é verbo que se fez carne. O verbo se fez homem, e um homem, Jesus, que é Deus, se fez pão. Pão eucarístico. Recordando que a Eucaristia, mesmo a ter sido assistida, mas a palavra, nós nos alimentamos e comungamos da palavra. Quando se escuta a palavra, aí vem as 2 dimensões, que é motivado, apresentado no documento. Iniciação, a vida cristã e animação bíblica. Os círculos bíblicos, eles estão acontecendo nos lares. Não diria agora com pessoas formando o círculo bíblico, com pessoas de fora de casa, mas será que nós conseguimos motivar as pessoas de dentro de casa, nesse isolamento, a lerem a palavra, a partilhar a palavra de Deus? Será que nós conseguimos dar uma motivação para a palavra de Deus chegar aos lares? Eu vejo, particularmente, que sim, quando muitas pessoas partilham o Evangelho
evangelhos meditados, comentados. Quando existem os internautas fazendo a Lexio Divina entre os jovens, é muito bonito isso. Que, de certa forma, nós trabalhamos aqui no Querigma e motivamos as pessoas a buscarem um itinerário ou discernir, nesta caminhada, rumo à maturidade da fé. Onde estamos? Será que precisamos retomar sempre aquela fase inicial do se apaixonar por Jesus? Como caminha a nossa animação bíblica? E, particularmente para nós catequistas, será que nesse período nós lemos, aproveitamos, de certa forma, um tempo maior, para lermos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras mais, para termos um domínio assim da palavra? Porque muitas vezes chegam protestantes que dizem assim, está escrito isso, e a pessoa, tá mesmo, a pessoa nem sabe o catequista. Eu não estou falando aqui nem do povo, é o catequista. Que muitas vezes não leu nunca a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. De ler, realmente. Estou nem dizendo aqui ainda meditar, ler. Para a pessoa lembrar o texto. E assim, nunca ser pego de surpresa. Para o catequista, se aprofundar na palavra é para a pessoa ter sempre na mente, eu diria, uma espiritualidade do catequista, fazer uma Lexio Divina. Porque na medida que ele está falando de Jesus, ou a pessoa faz uma provocação, a pessoa virá e dirá também um texto bíblico, como os nossos irmãos evangélicos fazem. Muitas vezes eles decoram o texto a interpretar. Nós podemos decorar também, e é importante, interpretar para o hoje da história. Pão da palavra, pão eucarístico, pão material. Nós precisamos dar o pão material, sensibilizar as pessoas para uma ação concreta para quem tem fome, a partilha. Mas não adianta a pessoa dar o pão material esquecendo de dar o pão espiritual, a partilha da palavra. Eu sempre faço uma crítica e aqui é necessário o equilíbrio. Pão da palavra, pão espiritual, pão material. Dá o pão material a quem tem fome. Mas a pessoa só tem fome de bens materiais, ou o ser humano também tem fome de Deus. Minha alma tem sede de Deus, e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? No fundo, muitas pessoas até abandonam a igreja porque não encontram pessoas que respondam às inquietações existenciais. E muitas vezes que essas pessoas não tiveram um esclarecimento da palavra de Deus. Então, dá a palavra de Deus. Ajudar as pessoas a compreender a palavra de Deus, a interpretar a palavra de Deus, a interiorizar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. Por isso, quando se fala do pão, vai de imediato indicar liturgia e espiritualidade. Liturgia, aí aqui particularmente eu pego, não vou entrar nos todos os sacramentos, mas particularmente no sacramento da Eucaristia. Muitas pessoas não entendem a missa. Nós fazemos a catequese para que as pessoas participem, entendam melhor todo o rito da missa. E espiritualidade, a intimidade com a palavra, a intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Porque a pessoa que vive uma espiritualidade, mesmo que, vamos supor, um catequista venha cometer alguma falha, A, B ou C da igreja, um padre, um bispo, venha cometer alguma falha, uma religiosa, um religioso, a pessoa não vai abandonar a fé nem a igreja por causa nem de A, nem de B, nem de C. Porque a sua vida já está inspirada e fixada em Jesus. A caridade que não se compara com assistencialismo. Nós não somos uma ONG, nós somos igreja. É a caridade, a verdadeira caridade,
que promovem a pessoa. Muitas vezes a caridade é dar o não a quem só quer o pão, mas não quer o Espírito de Deus. Não quer mudar de vida. Não quer sair daquela situação de miséria. Nós não podemos alimentar o comércio de mendigos. Nós devemos ajudar a quem precisa. Quando a pessoa não quer sair daquela situação, nós precisamos também parar e pensarmos. Até que ponto eu ajudo a pessoa a ter dignidade e sair daquela situação de miséria e ter de pessoa humana digna, ou até que ponto eu faço que aquela pessoa se acomode naquela vida. Caridade não é só dizer sim, é dizer também o não. Precisamos nos aprofundar nisso e, como eu disse, não está pronto, precisamos discutir. E ação missionária. Como levar Jesus Cristo àqueles locais que ainda ele não é conhecido, amado? Esclarecer para as pessoas o Jesus histórico, o Jesus da fé, o Jesus das Sagradas Escrituras, o Jesus vivo ressuscitado, o Jesus vivo na igreja em cada um de nós. No fim, vai criar uma situação assim, para tudo isso, se nós pararmos para olhar a comunidade e a realidade, voltando aqui ao primeiro ponto, que comunidade, missão, ação adintra, ação adestra, então vamos perceber que há necessidade de uma conversão pastoral. Porque nós não somos peritos em nada. Aí muitas vezes a pessoa pode ter doutorado, a pessoa pode ter um mestrado, mas sempre a realidade nos provoca. A realidade desesquematiza os nossos esquemas e nos faz repensar. Isso é bom porque mexe com a nossa cabeça. Está tudo pronto aqui. Mas quando eu vou levar esta minha teoria toda montada para uma realidade concreta, eu vou ter que repensar para esta realidade concreta, para estes interlocutores, estes catequizandos. Então, conversão pastoral. Todas as nossas pastorais, elas precisam ser revistas. Quando falamos de conversão pastoral, não significa que tudo deve ser mudado. Nós precisamos perceber o que precisa ser mudado, onde deve ser mudado. É a linguagem, é o método, o que precisa ser aperfeiçoado para que seja eficiente e eficaz para a edificação da igreja e da pessoa humana. Por isso, vivemos em um constante dentro dessa conversão pastoral, é provocada pela realidade que vemos, e somos constantemente desafiados para vivermos o drama da continuidade e descontinuidade. Essa palavra deve estar sempre em nosso coração e na nossa mente. Continuidade daquilo que desde o tempo de Jesus acontece. O ecoar da boa nova de Jesus Cristo. O fazer com que o evangelho ecoe, crie ânimo, desejo de aprofundamento, amor a Jesus Cristo, amor ao reino, amor à pessoa humana. Continuidade. Porque em diversas épocas todos buscaram fazer ecoar a mensagem de Jesus. Descontinuidade. Aquilo que é novidade para nós. Algo que no passado não teve, ou se teve, foi de forma diferente. Nesse atual contexto, exige de nós uma linguagem nova. Literalmente nova. Agora, uma linguagem nova, segura. O caminho, aí vai dizer, da sinodalidade. Essa palavra me inquieta, sinodalidade. Porque sinodalidade está associada à colegialidade,
e colegialidade está associado a uma igreja em constante diálogo. Aí eu pergunto, nós sabemos dialogar uns com os outros? E aí eu pergunto a vocês, catequistas, é fácil dialogar com os catequistas, os coordenadores, pegando aqui a figura dos coordenadores, é fácil dialogar com catequistas das comunidades? Como é o nosso diálogo com os catequistas da nossa comunidade? Há abertura de todos eles ou há fechamento? Ou encontramos fechamento? Dialogar com o padre. Dialogar com o bispo. Dialogar com os movimentos e grupos e pastorais da igreja. Tem grupos, movimentos que dizem assim, que não precisam da catequese, não sabem para que existe catequese. Que maturidade eles têm? Sinodalidade, colegialidade, diálogo, exige o quê? Comprometimento, vai dizer o documento, e participação. Quando falamos de participação, nós vemos hoje uma igreja que temos muitas oportunidades de falar e de participar, mas muitas pessoas elas entraram num comodismo. Porque participar não é somente eu expor minha ideia e ela tem que prevalecer diante das outras. O meu modo de pensar, de agir, eu exponho, outra pessoa vai expor dela, e nós vamos ter que chegar a um denominador comum. Pegando o positivo de A, de B e de C. Não estão prontos, serão desenvolvidos. Aí, nisso, conclusão de todo o documento. As diretrizes, elas servem como que instrumentos, elementos básicos para a pessoa montar uma proposta de evangelização e catequética para realidades de acordo com o grupo específico. Ninguém espere das diretrizes encontrar o bolo pronto. As diretrizes vai ter os elementos para nós fazermos este bolo, vou colocar essa figura, para que ele seja partilhado, consumido por todos. É como que ela é uma base de inspiração. Ela inspira ações que faremos, não isoladamente, mas em conjunto. Para isso, é necessário trabalhar o espírito de equipe de catequistas. Aí, nesse tempo, tendo essa colocação, nesse tempo do isolamento, e particularmente aqui da Arquidiocese de Maceió, que já foi orientado que nós não teremos a catequese presencial, esse segundo semestre para nós é uma ocasião riquíssima para investirmos na formação dos catequistas. Porque agora todo mundo tem tempo. Existem várias lives que estão feitas pela CNBB, por grupos específicos. Estamos fazendo aqui uma motivação, aqui na informação diria mais uma motivação, o aprofundamento, a criarmos esta mentalidade de formação permanente. Então, estamos num tempo privilegiado de buscarmos reler o catecismo da Igreja Católica, termos uma identidade católica, de nos aprofundarmos nas Sagradas Escrituras, revermos as Sagradas Escrituras, de pensarmos, durante esse período, como realizar a catequese no próximo ano. Mas teremos que deixar as crianças jovens, adolescentes e adultos assim ao léu? Não. O que podemos fazer agora é o grande desafio para, nesse período do segundo semestre, essas pessoas ainda serem acompanhadas e motivadas a boas leituras, textos, aprofundamentos da fé. Como criar ações concretas para viver esse Jesus Cristo que professamos, que amamos e adoramos na Eucaristia.
Eu deixo aqui agora aberto alguma pergunta da parte de vocês, diante de tudo isso que o documento em si falou, provocou, porque as diretrizes, ela criou as provocações. Agora, vamos discutir o que podemos fazer nesse período pós-isolamento, porque pós-isolamento mais duro, porque ainda estamos isolados, como catequistas, como educadores da fé, como podemos acompanhar, incentivar os nossos catequizandos. Eu proponho que é de fundamental importância investirmos dessa forma virtual a formação dos catequistas neste segundo semestre, com toda a força. E aqueles que não puderem, indicar-nos livros de leitura. Está aberto aí o espaço. Padre Márcio, Luiz Carlos de novo. Eu queria colocar aqui a questão seguinte. Com esse retorno do decreto do Antônio, das missas, ainda com restrições para determinadas, vamos dizer, situações na área de risco, as pessoas, inclusive eu, né? Eu estou lá. Então, assim, para o sacramento da Eucaristia, eu creio que ainda está mantida a dispensa do preceito da comunhão, né? Para o sacramento da penitência, também, né? Agora, e o sacramento do batismo? As crianças que estão aguardando aí já há um certo passivo, né? Nesses quase 5 meses, né? Sem o sacramento do batismo. Como é que o senhor vê aí, enquanto coordenação arquidiocesana, o batismo para crianças e essa preparação de pais e padrinhos? Com relação à preparação de pais e padrinhos do batismo, eu vou ser aqui, tem algumas questões aqui polêmicas, então estejam preparados. Seria importante, muito importante, que ocorresse um convite direto para escutar a comissão. Do batismo, com toda a cautela, já era para ter voltado há muito tempo, porque é o primeiro sacramento, o sacramento de base. Com toda a segurança, eu sou da proposta, porque em nenhum momento fomos chamados para sermos escutados, mas aí, por isso, a sinodalidade que vamos rezar para que seja aplicada. É importante que haja a preparação dos pais, dos padrinhos, num espaço seguro, que até nas orientações básicas diz assim, pode acontecer desde que haja a separação das pessoas, a distância de segurança, com máscara, sobretudo desse sacramento. Tem a orientação direta que o batismo pode acontecer. Agora tem uma coisa um pouquinho troncha que precisou ser amadurecida, que haja o batismo com a essência, eu te batizo, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a colocação da água, sem precisar a obrigação de colocar o sal, nem do éfata. Com relação ao óleo, primeiro o óleo santo, a unção pós-batismal, a unção dos catecúmenos e pós-batismo, batismal, foi dito assim, que não precisaria. Depois foi dito que pode fazer, mas que aí vem uma orientação até direta, assim, de colocar o óleo molhado no algodão e encostar o algodão na criança. Mas de não tocar na criança. Eu não sei como é que encosta sem tocar. Então, no ponto de vista, sendo a unção, que em algumas partes pode ser omitida, aí eu prefiro que, se nós lavamos as mãos, se lavar a mão com sabão, não precisa mais usar o álcool gel. Mas, além de lavar a mão, se coloca álcool gel. Tocando com o algodão na criança, onde vai ter contaminação, gente? O batismo tem que acontecer.
o devido cuidado, sem ser pegando aqueles padres dos Estados Unidos, parece, que estavam com a pistola à distância, o padre, por segurança, colocar máscara, já que vai se aproximar um pouco. Pode ocorrer isso por causa da saliva. Mas realizar o batismo de criança com água derramando sobre a cabeça da criança. Se aproximando aqui, inevitavelmente. Salvo se o padre estiver com gripe ou suspeito, se alguém da família, mas nem iria realizar. Eu não sei se eu respondi a pergunta do batismo, para acontecer, diga assim, aqui esteja suspenso, mas o batismo não pode, a preparação para o batismo não pode ficar suspensa até o próximo ano. Existem várias pessoas que estão esperando, desde o início da quarentena, do isolamento, para batizar seus filhos. E nas orientações da CNBB coloca que sejam realizados, não seja negado o batismo. Agora devemos realizar com a devida cautela a quantidade de pessoas também. Existem paróquias que às vezes são 30 crianças, então tem que se pensar como realizar esse batismo com uma quantidade menor de crianças e horários também, e os domingos também. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, se não respondi, aí pode fazer a pergunta que eu vou tentar esclarecer mais ainda. Não, ok. Respondeu. Eu só queria avançar mais um pouco. O senhor acha que é possível fazer a catequese de pais e padrinhos online? Tem algumas pessoas que podem, né? No caso, existem paróquias que algumas pessoas têm condições de ter a catequese online, virtual, como nós estamos fazendo aqui. Mas vamos pensar aqui naquelas realidades de favela, naquelas realidades, muitas vezes, do interior. A catequese tem que acontecer de forma presencial. Agora, não com muitos pais e padrinhos. Caberá aos catequistas pensarem quais seriam agora os dias destas catequeses presenciais para aquelas realidades que não têm. Para as realidades que podem acontecer de forma presencial, com segurança que a pessoa saiba que o padrinho e madrinha estão acompanhando para dar esse incentivo de eles continuarem catequizando seus afilhados, filhos e afilhados, então que aconteça a catequese virtual, não teria problema. Mais alguma pergunta? Alô? Não, a minha, com relação eram essas questões que eu queria colocar, né, até para colocar também em comum aí, que deve ser realidade de outras, ou de todas as paróquias, né? E minhas questões eram exatamente voltadas para o batismo. Mas eu estou satisfeito com as respostas. Por exemplo, aqui na paróquia, muitas pessoas não acompanham a missa, não, online. E por que não? Porque nem todo mundo tem uma internet. E quem tem internet aquela de fio que fica caindo direto. E se chover, pronto, é o fim. É diferente de uma realidade que tem Wi-Fi, que até os vizinhos que não têm internet, mas pelo Wi-Fi acompanham. Muitas pessoas dizem assim, padre, não tem internet, eu estou assistindo pela Canção Nova, de graças a Deus. Então, observe, para catequistas que têm condições, faz online. Os que não têm vão ter que usar a criatividade. Agora, é evidente, com todo o cuidado, porque devemos pensar nos nossos catequistas, devemos pensar também nas pessoas. Concordo com o senhor, Padre Márcio. Estamos vivendo um novo normal. Eu queria falar, viu, padre? Posso falar? Pode. É que tem muitas pessoas me ligando, perguntando quando vai começar na nossa paróquia a catequese para o batismo.
Depois, o bispo disse que catequese nenhuma aconteceria, mas o batismo é algo que ainda vai ser discutido. Mas o batismo, depois de uma semana, eu prefiro aqui na paróquia, vou colocar especificamente, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia 15 começa as missas. Em setembro, nós começaríamos já a formação. Em setembro, porque vamos ter mais espaço para realizar a catequese numa sala. Porque atualmente está espalhado muitas coisas devido à construção. Certo. E aqui, Tá, na realidade, nossa. Obrigada, padre. Por nada. Padre Maxwell, Paróquia Santa Luzia, aqui no Tabuleiro. Eu gostaria de fazer, se o senhor puder, né, estender aí uma análise sobre todo esse processo da pandemia, tendo como base uma realidade em que a população geral, os fiéis que vão com não tanta frequência à igreja, né, e faz uso da vivência sacramental como um órgão público ali, mais ou menos, de pegar lá um papel e ali obter ali o seu, né, o seu objetivo, que é um dos sacramentos. Nessa pandemia, a gente vê que, por exemplo, um grande avanço que a gente teve com essas reuniões online, né, onde a gente pode encurtar as distâncias, aumentar as formações, né, mas, em contrapartida, a gente também pode perceber que fiéis que aderiram, né, à participação da missa através de uma televisão ou da internet, né, que efeitos colaterais será que a igreja pode prever, né, e vem acompanhando quando pós-pandemia, né, quando a liberação do isolamento ali for totalmente liberado, né, se esses fiéis que acostumados com essa nova tendência, né, de virtualidade, né, possam também ali, que efeitos colaterais o senhor prevê que isso pode acontecer, né, com essa nossa vivência sacramental? Logo no início, muitas pessoas começavam até a questionar. Não disseram que a missa pela TV não é válida? Ora, aí eu até respondi a uma dessas pessoas. Quando a pessoa está doente, que não pode ir à missa, a missa transmitida pela TV é válida para aquela pessoa. Se ela tem condições de ir à igreja, então, e ela prefere assistir pela TV, ela está com falha e não pode receber o sacramento, porque ela tem condições, é diferente quando não tem, quando é uma situação que a pessoa realmente está impedida de sair. No caso, hoje mesmo veio uma senhora falar assim comigo que não aguenta mais. Ela disse, eu não estou mais nem assistindo pela TV, que ela não aguenta mais ficar muito tempo assistindo isso pela TV, ela quer vir para a igreja. Eu achei tão engraçado. Agora essa senhora tem 75 anos. Eu fui dizer, senhora, nós vamos abrir, mas a senhora ainda vai ter que esperar um pouquinho. Quer dizer que nós velhos seremos excluídos. Eu disse, não, senhora, é por um período. Aguarde um pouquinho que logo, logo vai ser 100%. Vamos ter algumas pessoas que vão voltar com muito gás, porque tem muita gente desejando participar realmente da missa. Podemos encontrar algumas pessoas que tivessem, em casa não é válido. Então, repare, o efeito colateral. Algumas pessoas quererem se acomodar, acompanhar somente pela TV. Mas aí, não é de hoje, só pessoas que estão impedidas é válido. Se não está impedida, não é válido, e a pessoa vai precisar se confessar. É importante mostrarmos às pessoas que o ir à igreja, o entrar em comunhão com Jesus na Eucaristia, o entrar em comunhão com os irmãos e irmãs na comunidade é de fundamental importância. A Eucaristia não somente nos leva ao encontro com Cristo, mas um encontro com os irmãos. Rezar, eu posso rezar em casa, eu e Deus, mas na igreja eu rezo a Deus, eu converso com Deus, mas eu aprendo também a conversar com meus irmãos e a conviver com meus irmãos na caridade. Então, na missa, na igreja, nós exercemos a convivência fraterna também. Indo ou não com a cara. Porque na casa eu fico com o que eu quero.
mas na igreja eu fico com todos aqueles que Deus me deu como irmãos e irmãs, indo ou não com a cara, vivendo na caridade. O que nos une é Cristo, não é questão de simpatia. Eu posso até ter antipatia de uma pessoa que fala de mim, mas na hora da paz, saudade dos outros de Cristo, paz de Cristo. Se bem que agora não vai ser permitido, só depois. E com relação à pandemia, é importante que também nós, catequistas, venhamos a falar para as pessoas que o vírus ainda está aí, é perigoso. Ontem mesmo morreu um médico do Paraná, 32 anos, um médico que cuidava de tantas pessoas, porque nós não temos ainda a vacina. Quando sai essa vacina, devemos ter cautela também com relação a essa vacina. Feita muitas pressas, devemos ter cautela. E algumas pessoas que tiveram o vírus e venceram, no mês de abril, maio, foram reinfeccionadas, não sei se a expressão é certa, tiveram novamente contaminação e de uma forma muito mais violenta do que a primeira. Como eu tive, eu não senti nenhum sintoma, durante a quarentena também não tive nenhum sintoma, mas alguns médicos já disseram que outras pessoas que foram assintomáticas, depois de um mês e meio, tiveram novamente de uma forma mais violenta, se eu tivesse cuidado. Ok? Mais alguma pergunta? Que aqui para a animação da nossa catequese. Cadê a Karine? Karine está aí? Oi, estou aqui. Eu acredito que a apresentação do Padre Márcio foi clara aí, que as perguntas nesse momento aí foi diferente dos outros grupos, né? Poucos estão fazendo questionamentos, né? Então, eu acho que nesse momento, se alguém não teria mais alguma pergunta, né? Até para poupar o Padre Márcio, que está ainda em recuperação do Covid, né? Fez a experiência com esse vírus miserável aí. E, avançar da hora aí, a gente poderia poupá-lo para não forçar muito a garganta dele aí, não é? Assim, se ninguém tem mais o que perguntar, né, gente? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida também em relação ao retorno. Ao meu ver, né, o retorno é bem, assim, eu falo incerto de como vai ser, né? Porque por mais que a gente faça encontros online, tentando aproximar as crianças, os pais e as famílias, a gente sabe que não vai conseguir atingir 100% das crianças que a gente tem lá na igreja, né? Até porque muitas não têm acesso à internet, muitas não têm como ter um celular ou um computador para participar dos encontros. Então, assim, eu acho que na volta a gente vai ter uma grande dificuldade de trazer de volta, né, essas crianças. Talvez, eu penso, né, nisso. Pode ser que seja o contrário, pode ser que assim que disser, vai voltar na igreja todo mundo e todo mundo apareça. Eu acho que não vai aparecer todo mundo assim do nada, né? Então, as ações, né, evangelizadoras, eu vejo também que vai servir muito para esse processo de retorno e de chamar, né, as crianças e as famílias novamente para a catequese presencial no futuro, né? Vai servir muito para isso. Então, quando o Padre Márcio falou sobre o diálogo, né, entre os catequistas, entre a comunidade, entre os outros movimentos, eu vejo que realmente vai ser assim, vai ser um trabalho em equipe. E para que isso aconteça, todos precisam estar alinhados, né? Apesar de cada um ter a sua característica, ter o seu jeito de servir, né? Então, todos terão que estar ali no mesmo objetivo, né? Que é trazer as pessoas de volta ou chamar essas pessoas para a igreja novamente, né? Eu acho que vai ser um desafio. Karine, eu só lembro que
Eu já estou com o Padre Márcio nessa caminhada aí, arquidiocesana, um bom tempo, né? Ajudando aí a ele nessa coordenação arquidiocesana. E ele sabe muito bem disso. Durante esse tempo todo que a gente caminha com os coordenadores paroquiais de catequese da nossa arquidiocese, eu acho que o que a gente conseguiu atingir foi uma média de, no máximo, 26% de toda a catequese arquidiocesana. Ou seja, 26% das paróquias da nossa arquidiocese. Que o esforço seria justamente isso, para alinhar, não para engessar o modo, o jeito de catequizar, mas sim para entrar em comunhão com a arquidiocese. A gente tem encontrado muita dificuldade. Hoje não é diferente. As pessoas, uns querem fazer, estão fazendo um jeito, outros fazendo outro. E eu sempre venho dizendo que, gente, não existe uma catequese sacramental online. Catequese para o sacramento precisa ser presenciais. Porque senão ela vai ser mais excludente do que já é. Não é? Porque a gente conhece a realidade do nosso Estado, a gente sabe das dificuldades, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, com as crianças muito tempo expostas na internet, por conta da escola, né? Ainda tem mais uma obrigação de estar nos fins de semana, novamente, à frente de um celular ou de uma TV, para uma catequese online. A primeira live que houve com relação, dentro dessa pandemia, sobre isso foi de Dom Peruso, quando ele falou, e foi claro, que disse que a nossa preocupação nesse período de pandemia deve ser com os catequistas. Manter, porque como é que estão os nossos catequistas, como é que está a cabeça dos nossos catequistas? Tem catequista que perdeu um ente querido, tem catequista que perdeu o emprego, tem catequista, como é que está a cabeça dos catequistas? A gente não pode voltar de qualquer jeito, né? Por isso, essa nossa preocupação do primeiro encontro, tratar com o padre Carlos, que é psicólogo, para exatamente nos dar uma orientada com relação a isso. Né? Agora, não podemos perder o vínculo com os catequizandos. Então, esses encontros que nós fazemos com os catequizandos, que deve fazer quem tiver condições, quem tiver contato, seria encontro para manter o vínculo, para não perder esse vínculo com ele. Né? Mas não enquanto, por exemplo, está valendo para preparar a primeira comunhão, está valendo para preparar para a crisma. Porque quem não puder participar, quem não tiver uma internet, quem não tiver um celular, está excluído. E aí não pode ser mais excludente do que nós já somos. Então, é isso que a gente pede aos catequistas, que tenham bom senso, que tenham mais um pouco de paciência. A gente já esperou até agora. Nós sabemos o quanto nossas igrejas são carentes com relação à parte física. Se nós já tínhamos antes uma dificuldade com catequistas com 30, 35, 40 catequizandos, numa situação que nós estamos vivendo hoje, é impossível voltar uma catequese numa sala, às vezes, que não é arejada, com 40, 50 catequizandos. A gente sabe que agora é um novo normal, que é a palavra da moda agora, esse é o novo normal. A gente tem que se reinventar, mas não se reinventar a ponto de colocar em risco a vida das pessoas. Eu acho que deve ser essa a nossa grande preocupação. Né? Então, alguns sacramentos podem segurar mais um pouco? Pode. Eu citei aqui o batismo, porque eu sei que há um passivo grande, já me procuraram pessoas com crianças com problemas sérios de saúde, né? Prestes a fazer cirurgias complicadas. Então, isso que precisa ser visto com mais calma, até a preparação, facilitar a preparação. Agora, o sacramento da Eucaristia, que nós estamos impedidos da comunhão, que não vai ser aberto ainda para as crianças. Né? O sacramento da crisma dá para esperar mais um pouco, sim. Eu acho que precisa ter essa aflição para voltar assim rápido. Eu sou de acordo com isso, porque o batismo é de suma importância. A Eucaristia também é, sendo que os que estão se preparando para a primeira Eucaristia podem serem motivados justamente para não pensar em só receber a Eucaristia como um prêmio, mas para ter uma vida eucarística. Também, como foi colocado, seria assim uma conclusão, uma proposta. Investir, como eu já tinha dito, na formação dos catequistas, tentarmos incentivar os pais
os próprios pais, a família, a buscarem fazer uma catequese. Então, a gente teria que investir muito na família, seja motivando material didático para aqueles que têm condições e aqueles que não têm condições. Nós poderíamos criar, e cada catequista poderia criar um modo de levar os pais a fazer uma pequena catequese com seus filhos. E que pelo menos uma vez por mês, que os catequistas vissem uma forma de... que não tem pronto, como disse. Vamos ter que pensar ainda uma forma de interagir com esses pais ou com essas crianças que estão sem a catequese, para que elas não fiquem soltas. Porque os meios de comunicação, eles investem muito na criança e no adolescente. Nós não podemos deixar essas crianças soltas sem uma formação, educação religiosa. Aqui a gente vai ter que usar muito a cabeça. Está pronta? Não. Então, nós temos cabeça para isso. Uma andorinha só não faz verão, mas se os catequistas, virtualmente, fazem reuniões pensando o que podemos fazer e discutem entre si, e aqueles que não têm condições de fazer de forma virtual, com segurança, com máscara, faz a reunião presencial, pensando a catequese, dentro de alguns minutos nós teremos muita novidade, muita criatividade eficaz para esse contexto. Eu penso que dificilmente a gente, mesmo voltando o ano que vem à catequese, nós vamos viver a realidade que nós vivíamos antes da pandemia. Mesmo com vacina ou sem vacina, deve ser com vacina, claro, mas mesmo com vacina, dificilmente. Então, é como o senhor está falando. Precisamos, muitos ficam choramingando nos campos, não é choramingar. A gente precisa realmente botar nossa inteligência para funcionar, nossa criatividade, tem muita gente criativa aí, muita gente boa, colocar esses talentos aí para fora, se desarmar e vamos ver, pensar o que nós vamos fazer quando retornar, como nós vamos fazer no retorno de catequese e também como nós vamos fazer também para não perder o vínculo com esses nossos catequizandos. Eu tenho adultos, que você sabe como é a catequese com adulto catecumenal, já estava em fase já tinham iniciado escrutínios para receber o sacramento do batismo na vigília pascal. Eles estão esperando e a gente fazendo de tudo para não perder, para que eles não desanimem. Até cartas pelo correio, nós enviamos para eles. Quarta, pediu o padre fez uma carta, nós catequistas, nós fizemos uma carta a próprio punho, para que chegasse no endereço deles, para motivar, para manter eles sempre em comunhão com a gente, atentos ainda, né? A gente no grupo tem catequizando que adultos já com mais de 60 anos, que tem dificuldade até de leitura, que não tem acesso à internet, e a gente fica ligando o telefone dela, conversando, né? Encontramos um filho para fazer a ponte, para ler as coisas para ela, para que ela não se despece, para a gente ver quando que nós vamos fazer a conclusão, o batismo para eles, ansiosos ainda estão. Quer dizer, são várias realidades que nós temos. Agora, tudo isso, como o senhor falou no início, que são oportunidades. O senhor colocou aqui, na crise, criar oportunidades de evangelização. É isso mesmo. É enxergar oportunidades. Então, esse evento, que eu acredito que não vai ficar só nesse, que nós estamos promovendo, e graças a Deus, pessoas de várias paróquias, né, que participam. Aqui a gente teve próximo de 40 pessoas hoje, de paróquias diversas, né? Esse evento, que deve também abrir para outros eventos, também tem um objetivo de, até propus a Karine, de fazermos uma enquete para que todos possam contribuir, tipo a tempestade de ideias, contribuir dentro de cada um da sua criatividade, que eu acredito muito nas ideias, para que depois a gente trabalhar essas ideias e ver as que podem ser aplicadas imediatamente, a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Isso tudo para trabalharmos juntos, unidos.
Nós sabemos das dificuldades que nós temos, mas a gente não pode cruzar os braços. A dificuldade está aí, sim, vamos enfrentá-la. Enfrentar com muita criatividade, com inteligência, não é? E confiança também. Vamos caminhar, não vamos ficar parados, não. Como já foi dito, precisamos de turmas de catequese de número menor, quer dizer, precisamos de mais catequistas, porque existe turmas de catequese com 40 crianças, pegando a de primeira comunhão. Temos que ter mais catequistas à disposição para que essas turmas sejam menores, facilitando também, não muito distante, o encontro presencial, a distância de segurança e uma quantidade também que evite muitos catequizados um em cima do outro. Mas nem toda a paróquia tem tantas salas para isso. Seu Luiz, eu acho que não tem mais ninguém para falar, mas aí o senhor lança a proposta para a gente. Alguém quer falar? Eu quero falar. Boa noite. Fale. Boa noite. Pode falar. Eu sou Soraya, eu sou catequista aqui da paróquia de Santa Terezinha, na Serraria. E aí, nós damos início aos nossos trabalhos aqui, retomamos sábado, com as nossas atividades online. Foi um pedido do padre, né, do nosso pároco, Monsenhor José Augusto, e a gente foi orientado a retomar online. E aí nós fizemos uma reunião com os pais, online também, dividimos, né, com as catequistas com de pais, fizemos uma reunião com os pais para saber se eles estavam de acordo e se as crianças iriam retomar. E assim, eles ficaram super felizes, estão super gratos pelo retorno, porque disse que estava fazendo falta, assim, para as crianças, eles estavam perguntando direto quando era que ia voltar a catequese. E a gente está ensaiando, né, na verdade. Nós demos o pontapé inicial sábado agora, fizemos um encontro de acolhida. A nossa turma tiveram 8 crianças. E eles falaram, né, na fala deles, falaram que estavam felizes, porque estavam retornando e que já estava com saudade. Teve um até que disse, poxa, é uma pena, porque é só uma, tia. Só tem uma reunião por semana. Devia ser mais vezes. Aí, assim, a gente ficou muito feliz, porque, assim, está sendo positivo, né, até agora, esse retorno. Está muito recente, a gente só fez mas, assim, pelo que deu para sentir, é que os pais estavam querendo e que as crianças também. E aí a gente está engateando. Vamos ver, assim, né, quais são os frutos que a gente vai colher. Assim, a princípio é muito cedo a gente falar ainda sobre isso. Mas vamos ver no decorrer dos encontros quais são esses frutos que nós vamos colher. Soraya, uma pergunta. Eram quantas crianças antes de ser online? Você disse 9 crianças participaram. Quantos pais tiveram a primeira participação? Eram quantas crianças antes? Se as que eram antes voltaram todas ou não? E para aquelas que não voltaram, como vocês pensam em ajudá-las também a terem uma continuidade da catequese? Uhum. As que não voltaram foi por opção delas. Falaram que só iriam voltar quando fosse presencialmente. As mães disseram que as crianças não queriam online, porque assim já se sentiam cansadas por já ter aula, né, virtualmente. E assim, uma das coisas que eu também, né, quando a gente tinha reunião com a catequese, que eu não sou a coordenadora, minha coordenadora é Maria José. E eu falava justamente dessa questão do cansaço, né, deles já estarem a semana toda em uma tela e ter mais um sábado com esse compromisso. Apesar do tempo ser reduzido também, a gente faz de 30, no máximo 40 minutos o encontro, que foi decidido, né, determinado. Mas a quantidade presencialmente é bem maior, com certeza, do que online.
entendeu? Agora sim, como a gente tem assim, até uma quantidade boa de catequistas, a gente dividiu. Então, cada catequista ficou no máximo com 15 alunos, entendeu? Tá bom. No meu tinham 13, e aí vieram 9. Porque uma também já disse que não ia poder naquele sábado porque ia viajar, e 2 realmente disseram que só quando voltar presencialmente. Aí a gente teve essa perdazinha, que aí já era esperado, né? É justamente isso que o Luiz Carlos tinha comentado, que às vezes algumas podem aceitar, outras não. Então, o que nós podemos fazer para incluir no máximo número possível? É impossível, como foi dito, todas voltarem, todas aceitarem essa nova forma, mas devemos agora pensar como tentar, pelo menos, indiretamente, fazer com que elas estejam não soltas no que chamamos de educação religiosa e cristã. Mas obrigado aí pela sua colocação também. Nada, obrigada a vocês. Luiz? Sim, estou aqui. Estou aqui. Bom, e agora? Eu acredito que podemos concluir. Sim. Do horário também. Eu queria, com a permissão da Karine e da Sandra, que são as coordenadoras, deixar aqui também uma proposta, que eu sou muito inquieto, né? Eu já tinha falado isso para elas antes, mas que não parasse aqui com as diretrizes, mas que a gente avançasse um pouco mais, continuando com essas formações às terças-feiras. Dessa feita, poderíamos trabalhar o novo diretório de catequese de uma forma calma, por capítulo, como a gente vem fazendo, porque nós vamos ter tempo para isso. E, dessa forma, a gente consegue, junto com o clero, também envolver os diáconos transitórios nesse estudo do novo diretório, para que a gente vá alinhando as indicações da igreja, e até o próprio diretório fala que também não é para engessar. As igrejas particulares têm sua autonomia, né? Então, a gente trabalhar entender o diretório, porque o diretório também foi construído antes da pandemia, mas que a gente pode aplicar na nossa atividade de catequese. Tem muita coisa boa, está trazendo muita coisa boa, muitas, assim, provocações muito interessantes. Só cito uma que é muito interessante: voltar o sacramento de iniciação cristã à ordem natural. O diretório traz essa provocação, e as igrejas particulares pensassem nisso, né? Então, o sacramento da penitência, por que o sacramento da penitência só é vivido com as crianças no final, quando já vai receber o sacramento da Eucaristia, como o senhor falou, parece até um passe para a Eucaristia, onde poderia ser feito outras experiências com esse sacramento antes de receber a primeira comunhão eucarística. E é uma oportunidade de estudo do novo diretório. E aqui eu queria fazer esse pedido à equipe e também aos presentes, para que a gente continuasse o estudo, né, como formação para catequista. Não sei se vocês concordam. É muito importante que o diretório seja lido por todos. O diretório não trouxe muita novidade, não, mas ele cria provocações para que seja vivenciado. Se olharmos o último para esse novo, eu acharia que deveria motivar ter um anexo, porque houve muitas repetições. Mas, pelo menos, tem novas provocações, que já haviam sido assim, como que manifestadas em diversos encontros, Regional Nordeste 2 e todos os demais regionais. Quando a gente lê a história dos diretórios gerais, o último diretório geral, para sair o diretório nacional foi depois dos 4, 5 anos, né? Aí sai o diretório nacional. Então, quando a gente começar esse estudo nesse diretório, esse novo diretório geral, a gente vai estar contribuindo, nós vamos estar contribuindo
com a Igreja do Brasil para dar sugestões, dar experiências, para que se construa realmente esse anexo. Esse anexo seria um diretório nacional, né, tomando como base esse diretório geral. Então, eu acho que nada melhor do que receber daquele que pisa o chão da catequese, que são os catequistas, contribuições para construir um diretório, né? Como o senhor falou, realmente, o diretório traz grandes novidades, mas é interessante porque tem alguns catequistas novos que nem conheceram o outro anterior. Então, a gente já começa a trabalhar esse, e quem sabe no futuro sair um diretório arquidiocesano, que já está precisando renovar, o nosso que já caducou, né? A gente precisa ter uma nova revisão desse diretório diocesano, né? Então, tem muita coisa para a gente pensar, né? Muita coisa para estudar e contribuir. Então, o pessoal já gostou da ideia, né? Dizem que concordam, que querem continuar. E aí a gente vai preparar. E como foi dessa formação, né? A gente vai encaminhando nos grupos, avisando a todo mundo, tá certo? As pessoas que eu tenho o e-mail, eu também já posso enviar também todas as novidades pelo e-mail. E lembrando que a formação de hoje está sendo gravada e amanhã acho que já está disponível no YouTube, tá certo? Gostaria de agradecer ao Padre Márcio, né, pela noite de hoje e convidar todos a rezar uma Ave Maria por ele, pela saúde dele e pela missão, né? Obrigado. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vosso fruto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Rogai. Padre Márcio, as suas palavras finais e a sua bênção, né? Primeiro, eu quero agradecer a equipe organizadora deste momento formativo pela iniciativa Pensar, Motivar, a todos vocês que nos acompanharam com muita paciência, porque estar diante de uma tela não é fácil. Fiquei muito feliz pelo convite e desejo a todos perseverança e que o Espírito Santo dê muita criatividade. Isso o Espírito Santo é cheio. Eu vou dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos e até a próxima. Deus Deus abençoe. Amém. Tchau a todos. Tchau. Tchau.